Crianças, eu sei que vocês olhar para a Bíblia e dizer assim, meu Deus, é muita coisa. Às vezes você pega uma mensagem, é muita coisa. Mas você não precisa ler ela de uma vez. Vocês comeram o bolo, Sofia, você comeu o seu bolo tudo de uma vez lá ou comeu só uma fatia? Uma fatia é suficiente, né? Não precisa comer tudo. Assim também é a Escritura. Um dia por vez, um versículo por vez. Mas vocês precisam ler, crianças. Precisa ler, Felipe. Vocês, crianças, se vocês não lerem a Bíblia, Provérbios, Salmos, vocês não vão ser bons filhos. Vocês vão responder a vossos pais. Vocês vão agredir seus pais. Quantas crianças aqui já agrediu seus pais? Às vezes não se agride com pancada, com vara. Às vezes agride dessa forma. O pai fala para Maria, Mariazinha. E a filha responde assim, que é? Está entendendo? É uma agressão. O pai pode agredir o filho dessa forma também. João, vem aqui agora! É uma agressão. Eu vi um comentário, vou voltar de vocês, hein, criança? Eu vi um comentário, é uma psicóloga, dizendo assim, não se deve gritar com as crianças. Imagine você no lugar dessa criança, você sendo adulto, e alguém gritando com você toda hora. Caetano, pega ali, Caetano. Rápido, Caetano. Está entendendo? Eu não ia gostar. Onde você ia gostar, onde? Talvez nós, adultos, não olhamos esse lado das crianças. Eu me corrigi muito. Eu creio que eu me corrigi 90% ou mais. É claro que tem hora que a gente vai falhar. Ninguém é perfeito. Mas deixa para você falhar quando você é falho. Não falhar constantemente. Então, Felipe, faz favor, vem cá. Entendeu? Felipe, você pode pegar para mim um copo d'água, por gentileza? Entendeu? É dessas formas que eles querem que nós falamos com eles. Nós podemos passar o dia inteiro agredindo. E do outro lado, a irmã Suziane viu como foi no supermercado, uma criança respondendo asperamente sua avó, né? E você, fala no microfone, você disse o que para ela mesmo? Aí ele estava falando assim, vamos logo, eu estou cansado, eu quero sair daqui. Aí ele falou assim, você fala que vai pegar isso, pegar aquilo, e está enrolando demais. Aí ele falou tão alto. Não tão boazinha assim que você está falando. Ele falou, né? Tão alto e bravo, gritando, que aí eu olhei e falei para ele, não. Aí as pessoas do lado olharam para mim e falaram assim, não pode falar assim com a sua vovó. E era a avó dele. Aí eu falei assim, não pode falar assim com a sua vovó, as vovós são boazinhas. Aí ele olhou assim para mim, eu falei, você não pode falar assim gritando com ela, tá? Aí ele, falei e logo fui embora, também não era da minha conta, né? De repente eu escuto o moleque, desculpa, vó, desculpa. Você vê? Então, por exemplo, as crianças, elas não são agressivas porque elas querem, é porque nós deixamos elas ser agressivas. Nós deixamos. Seu filho responde-se mal, porque você está deixando. Às vezes eu falo com o Felipe, não é assim. Fala com jeito. Entendeu? Você vê que uma criança, não sei se tem Deus no coração dela ou não, mas ela é inocente, ela disse, desculpa, vovó. Né? Se tivesse mais alguém dizendo assim, não fala assim com sua vovó é boa. Ela faz coisa para você, está comprando danoninho para você. Eu gostaria de ter uma vovó, não tenho. Fala com carinho. Então nós temos que, nós mesmos educar as crianças. Às vezes elas não são educadas por nós, somos mal educados. Nós não sabemos educar.
né? Então tem que falar, não fala assim, fala com amor, fala com jeitinho, fala mamãe, tá bom mamãe, tá bom papai, né? Meu filho nunca chamou de papai nem mamãe, é pai, mãe. Às vezes, bem de vez em quando, né, Felipe? Mas quem tem esse costume, fala, né? Porque quem está de fora vai olhar assim e falar assim, mas está errado isso aí. Então, crianças, leia Provérbios. Primeiro mandamento de promessa, qual que é? Hã? Fala aí. Hã? Obedecer. E obedecer não de uma forma agressiva, né? Como alguns personagens nós temos de gibi, de stand-up, né? Como tem por aí. Mas de uma forma agradável, que vai agradar a sua mãe, vai agradar seu pai. Por exemplo, eu escutei um testemunho essa semana de uma jovem que contestava seus pais, porque queria que as coisas fossem do jeito dela. Mas a mente dela abriu e ela parou e disse, não é eu, não é meus pais que têm que fazer as coisas da minha forma. A casa é dele, a casa é dela. Ó criança, olha como que ela falou, é eu que tenho que fazer da forma que meu pai, minha mãe quer. Está entendendo? Mãe, como que a senhora quer que eu faça? A senhora quer que primeiro eu arrume a casa para ir brincar? É arrumar a casa primeiro. Mãe, pai, como que o senhor quer? O senhor quer que eu faça isso para o senhor? Eu quero que eu faça aquilo? O senhor não quer que eu seja dessa forma agressivo? O senhor não quer que eu faça assim? Você está entendendo? Vocês também são falhos que nem nós. Ninguém está condenando vocês. Vocês são crianças, vocês são mais inocentes que nós, adultos. Mas se vocês mudarem esse quadro, e até mesmo corrigir algumas outras crianças, será tão bom. Você chegar numa criança e falar assim, não fala assim com sua mamãe não. Com as mamães não pode falar assim. Eu tenho certeza que vocês serão mais abençoadas. E esse mandamento vai se cumprir em vossas vidas. Mas eu me refiro que é a partir da leitura, é a partir da meditação da palavra, que nós sejamos melhores cristãos. É claro que é. Meu povo sofre por falta de sabedoria e sofre até hoje. E eu vejo o povo da mensagem do Brasil, eu disse lá, 90%, meu julgamento, né? Cada um julga-se conforme está vendo. O meu julgamento, 90% das pessoas não entraram no Santo do Santo ainda, não entraram. Estão até no santo lugar, estão no segundo átrio. Mas nós devemos ficar no segundo átrio? Não. O profeta diz aqui na mensagem Véu Adentro, cada compartimento, o primeiro compartimento é bom. O átrio é um lugar bom. Ser batizado é bom. Mas precisa avançar, saia desse lugar o mais urgente possível. Avança. Ficar no santo lugar é maravilhoso. É um lugar melhor. Nós vamos estudar sobre isso aí. Mas ele quer que nós adentramos naquele lugar. Então a escritura que nós vamos ler aqui, vamos ficar de pé? Eu não li ainda, né? Não li ainda. Vamos ficar de pé? Aos Hebreus 10. E se nós não tivermos conhecimento, nós estacionamos. Nós vamos, olha, espero que não soa como crítica, mas eu preciso falar disso. Se nós não tivermos conhecimento, nós vamos trabalhar os domingos, constantemente. Está errado. Vocês sabem que o profeta fala de trabalhar no domingo. Só uma forma de você trabalhar no domingo é tirar a vaca do buraco. Está entendendo? Do buraco. Se nós trabalharmos, por exemplo, como que é tirar essa vaca do buraco? As crianças, né? Talvez não entendem o que é isso. Montiago, o patrão dele falou assim, você vai trabalhar amanhã, Montiago, domingo.
só amanhã. Ele vai ter que ir. Ele não pode comprometer o emprego dele e ser mandado embora. Talvez o pastor Giovanni precisa concluir um trabalho no domingo, fazer algo. E vai ter que ir. Não é costume dele, mas ele vai precisar. Está entendendo? O que nós não podemos, entenda, o que nós não podemos é abrir uma empresa e colocar, trabalhamos ao domingo. O profeta diz, se nós trabalhamos ao domingo, nós estamos pecando. Pronto, o receituário já está marcado. Aí ele diz, o domingo é sagrado. Sagrado. Não é? O santo do santo era um lugar sagrado. Ninguém podia entrar naquele lugar, a não ser o sumo sacerdote, amarrado numa corda, com as vestimentas corretas, com a vida correta, e com o sininho ainda. Vocês sabem, crianças, por que eles carregavam o sininho? E os outros sacerdotes ficavam aqui segurando ele, ó, e lá fazendo a adoração. E onde ele andava, ficava... Vocês sabem por que tinha o sininho? É para que soubesse que ele estava vivo ainda. Porque se aquele sininho parasse de tocar, sabe o que eles faziam? Vamos puxar a corda, porque o sacerdote Caetano morreu. Por que ele morreu? Porque ele estava fora da ordem, estava em pecado. Ele não estava com as vestimentas corretas, sacerdotal. Ele não estava com sua vida correta, e ele entrou no lugar sagrado. Está entendendo? Então o domingo é um domingo sagrado. Eu creio no profeta. Vocês estão vendo por que as pessoas sofrem no Brasil? Por que os crentes da mensagem são teimosos? É uma vez só. É uma vez só. Né? Criança, uma vez só. O papai mandou uma vez só. No meu tempo, era uma vez só. A segunda era o tamanco rodando. Chinelo, né? Fazia curva e pegava. A segunda vez era o chinelo que falava, vai. Mas sejamos bons filhos, uma vez só. Obedeçam uma vez só. Que nós sejamos bons filhos. O profeta diz, não pode trabalhar no domingo? Não pode. Acabou. Eu não posso abrir minha empresa porque eu quero para trabalhar no domingo. Vai trazer bênção o trabalho no domingo? Não vai trazer maldição. Vai trazer maldição, irmão. Se o negócio não é abençoado, o profeta diz assim, se Deus não me deu durante a semana, durante os 6 dias, é no 7 que eu não quero. Se é uma coisa que Deus não abençoa, eu vou querer? Irmão. Então assim, está dado o receituário. Aí a pessoa pode dizer assim, irmão, mas e agora? Fé. Eu tenho muito testemunho sobre isso. De reprovação e aprovação. Quando a gente faz por obediência e por fé, não, eu vou obedecer. Deus começa então a abrir as portas. Hebreus 10, versículo 10 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Agora aqui, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns
Antes a demonstramos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Pai amado, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, nós oramos, entregamos a Ti essa palavra. Que por Sua graça e misericórdia o Senhor possa nos inspirar, usar-nos para falar à igreja. Que essa mensagem possa chegar aos ouvidos dos Teus filhos e eles alcançar a libertação. Assim como cada um de nós queremos, Senhor, ser lapidado. Lapida-nos nesse dia, tirando toda impureza, para que o brilho da Tua vida possa manifestar em nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Há certas coisas que nós podemos encurtar o sofrimento. E encurtar também, de reter as bênçãos de Deus. Porque nós vamos retendo as bênçãos, né? Retendo, bloqueando. E nós vamos encurtando o espaço de Deus manifestar em nossa vida de tal forma em que às vezes fica difícil do crente ser abençoado. Olha, se nós formos contar de vidas, de testemunhos, como uma pessoa mesmo contando para mim, eu tenho vários testemunhos, e tem testemunho que a gente tem que gravar para mandar para o povo. E quando essa pessoa parou de lutar contra Deus, parou. O que é lutar contra Deus? É ser desobediente. Você vai lutando contra Deus. Você passar a lutar com Deus. Você vê que Jacó, ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus, com o anjo. Ele pôde ter sua vida mudada completamente após isso, e nunca mais temeu a mão do seu irmão, e até o seu próprio nome foi mudado. Então essa pessoa foi tão abençoada, e as portas estão tão se abrindo, uma vasta porção de bênção está para vir sobre esse casal, que eu fiquei pensando, você vê, parou de lutar contra Deus, começou a ser obediente. Em contrapartida, você vê pessoas de 60, 70 anos ainda lutando contra Deus. Não, mas está escrito aqui. Está escrito aqui na mensagem do Mombrana. Não. É isso. É dessa forma. Mas está aqui, ó. É o William Branham que falou. É o profeta da era. Bom, para mim, que eu creio na palavra de Deus e creio na mensagem, vamos ver aqui. O irmão disse para mim assim: se o pastor Giovanni soubesse, me fala. Eu não li na mensagem do Mombrana, mas eu achei bonito. E eu disse: me mostra essa mensagem, procura ela e mostra. O profeta diz assim: se você não tem o Espírito Santo, haja como se tivesse. Eu gostei disso. Eu só preciso me calçar. Se o profeta disse isso. Se o pastor Giovanni souber, já viu, leu, para a gente ver isso, né, na palavra, na mensagem. Mas veja bem, aí tem pessoas que você está aqui, ó. O profeta está dizendo tal coisa, mas não crê, mas é batizado,
mas é velho na mensagem. Está entendendo? Mas é pastor, mas não crê. Que quando nós cremos, quando nós dizemos amém, Senhor, quando nós paramos de lutar contra Deus, nós dizemos, é verdade, amém, assim seja, vou obedecer. Que Jesus dizia, vai e não peques mais, para que coisas piores não aconteçam sobre ti. Vai e não peques mais. Então as pessoas sofrem por causa disso. E às vezes a enfermidade fica alojada por falta de obediência. Nós poderíamos falar sobre isso também. Por falta de confissão, por falta de acerto. Olha, irmão, o profeta deixou tanto exemplo para nós. Vocês sabem aquela mulher que o profeta orava por ela e aquele demônio saía. Aquele demônio ainda provocava, desafiava. Mombrano não tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Mas um dia, numa audiência, como no escritório, aí Deus teve que revelar ao profeta. Porque às vezes Deus fala a palavra, precisa eu pensei, precisa da coluna de fogo na cabeça do profeta para dizer que a coluna de fogo estava ali? Para dizer que o pilar de fogo acompanhou a membrana? Para dizer que o profeta é verdadeiro? Não precisa, para o crente não precisa, aquilo é para os incrédulos. Deus permitiu aquilo naquele debate com aquele incrédulo, desafiando o homem de Deus. Deus permitiu aquilo para ser testemunha. E hoje a gente diz não é verdadeiro. Precisa Deus revelar? Não precisa, a palavra está na frente. Para com isso. Vai, confessa. Deus diz para mim, perdoa. Diz assim, uma voz nítida. Eu seria muito nécio para desobedecer uma voz de Deus. Mas Deus fala de outra forma, pela palavra. Mas 10 anos teimando, 20 anos teimando, 30 anos teimando, meu Deus! Será que aqueles filhos de Jacó não tinham vergonha de seus filhos desagradáveis? Teimosos, bagunceiros, saía com mulherada, roubava as ovelhas do pai, aí depois ficava embirradinho com José. É o filhinho mimado do papai. O papai só dá bênção para ele. Agora deu uma túnica toda trabalhadinha. Mas é claro, José era obediente. José era exemplo de filho. José amava seu pai. Jacó dizia para ele, não, pai, vou fazer. Ele se preocupava com as coisas do pai. E foi colocado até como juiz para cuidar daqueles irmãos mais velhos. E como o pai natural já amava José, para ser melhor ainda, o pai espiritual amava mais a José ainda. Agora eu fico pensando, será que aqueles filhos não tinham vergonha de ser uns filhos que só dava desgosto para o pai? E trouxe desgosto até na velhice, vendo dia após dia, aquele velho coração daquele patriarca, sofrendo, que achando que o filho estava morto. Né? Tem filho que é assim, não ama o pai. Não ama. Eu queria ter um pai, uma mãe, para poder amar, para poder respeitar, para poder cuidar, para poder falar assim, pai, está aqui, ó. Eu poderia até ter uma casa, mas meu pai teria. Tem filhos que não estão nem aí para o pai, não liga, não se importa. E o pai trabalha, o pai sofre.
Uma mãe sofre, tem defeito? Lógico, não tem defeito, mas olha a qualidade. Mas eu fico pensando, nós como filhos de Deus, você deve olhar e pensar assim, meu Deus, eu estou te agradando, eu quero te agradar. Eu quero te agradar. O Senhor olhar para mim, o Senhor está se agradando comigo, Senhor. Porque tem horas que a gente sente tanta vergonha que a gente faz como Adão e Eva. Foge da presença de Deus. Esconde a Bíblia, esconde a mensagem. Quer se esconder de Deus por causa das falhas. Né? Por causa das falhas. Mas tem que chegar a um ponto, irmãos, que a gente tem que ter vergonha na cara. Os filhos de José, criança, chegou uma situação da beleza que eles se arrependeram. Tarde, mas antes tarde que nunca. Se arrependeram, ainda há tempo de pedir perdão para o pai, de fazer o que era certo, de defender Benjamim, de não matar o pai do coração, deixando Benjamim, né, que José começou a dar um pouco de castigo sobre os seus irmãos. Então tem que chegar uma hora, tem que olhar assim e falar, Senhor, eu não quero desagradar o Senhor mais. Eu não quero. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu quero dar o meu melhor. Sempre é o melhor. O melhor seu. É o seu melhor? É o seu melhor? Então eu vejo essas coisas. Se as pessoas obedecessem, as cercas cairiam. Agora tudo isso aqui vai bater com o véu adentro, sabe por quê? Porque Mombrana disse, tudo depende de onde você está. Este é o grande defeito dos crentes. Eu não trouxe aqui, mas a mensagem, a revelação do selo, creio que é no último selo, no 7º selo. Vou trazer aqui, diz assim, o problema que as pessoas falham é bem aqui. Elas se batizam, elas vêm para Cristo e não fazem mais nada. Estaciona. Estacionou. 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 Aceitei Jesus e parou. As pessoas dizem assim, eu aceitei a mensagem, parou. Eu creio na mensagem, parou. Você pode até avançar um pouquinho mais. Eles saíram do deserto, eles saíram do Egito, passaram pelo mar, foram batizados. E olha que viram bênção de Deus, viram milagre. Ficaram no deserto, a coluna de fogo, a nuvem, maná. O povo, né? Credo, é povo israelita, né? Meu Deus do céu. Se o anjo aparecer aqui agora, meu Jesus amado, nós vamos sair daqui, ó, tudo cheio do Espírito Santo. Nós ficamos loucos, talvez demente. O Mombrano diz que esse teto aqui tem anjos passeando para lá e para cá. Eu não preciso ver para crer, eu creio. Deus não precisa me curar para eu crer que Ele me cura. Ele já me curou. Eu não preciso da coluna de fogo para crer que o ministério do Mombrana é verdadeiro. Não preciso nem de nenhuma cura. Porque o que me convenceu que Ele é verdadeiro é a tua palavra pregada. É a mensagem que Ele trouxe. Vocês estão entendendo? Mas veja bem. Então, se envolva. Criança, vocês já dormiram com a Bíblia abraçada assim? Você não dá conta de ler, mas primeiro dorme com ela. Tenha contato com ela. Tenha contato. Abraça ela. Lê pelo menos os livros. Vai decorando os livros. Olha aqui. Nessa mensagem, dedicação para nós entrar véu adentro. Eu vou terminar no horário, tá, irmãos? Paciência. 8 horas em pontinho eu vou parar. Deus sempre enche seu templo.
No dia da dedicação, ele encheu o seu templo. Ele o enche, mensagem de dedicação 91. Ele o enche de si mesmo. Olha que coisa mais linda. De si mesmo. A glória do Shekinah, a luz inacessível da presença de Deus, era no Santo do Santo. Era lá que Deus estava. Deus não estava do lado de fora, no átrio. Lá tinha uma luz natural. E no santo lugar, era uma luz artificial do candelabro. Mas Deus não estava ali também. Era uma representação. Aquele catsai representava o Espírito Santo, representava Deus. Deus estava cheio de si. Aquela luz inacessível, a presença dele ali era no Santo do Santo. Só que olha aqui qualquer coisa. Naquele tempo era só o sumo sacerdote que podia entrar. Se o sacerdote entrava lá, mesmo com a vida correta, ele morria. Se o soldado entrasse lá, ou se um crente normal entrasse lá, rompesse ali a segurança, vamos dizer assim, e entrasse lá, na hora ele morria. Não podia entrar. Mas quando rasgou-se o véu, Jesus morre, Jesus ressuscita, aí a coisa é diferente. Este lugar é obrigação do crente entrar neste lugar. Quem não entrar neste lugar é morte. Aí que está a coisa. Antes você podia permanecer no átrio, só no sacrifício. Antes o sacerdote podia ficar ali no santo lugar. Mas hoje não. Hoje não. Se você ficar aí só na santificação, dizendo, na justificação, eu creio em Jesus, eu creio no profeta, eu creio nisso, eu creio naquilo, é verdade, e você pode vir para a igreja direto. Eu sou crente há 20 anos, eu sou crente há 30 anos, eu faço parte de um ministério grande, eu faço parte de um compromisso grande, vai morrer. Morre no átrio. Então é neste lugar que nós devemos estar. Agora nós vamos saber, cada um sabe, através dessa mensagem que nós vamos ter, esse estudo, sabe aonde está parado. E aí você tem que correr. Corre, acelera. O profeta diz, é a mesma coisa hoje. Deus encherá cada templo que se dedicar completamente a Ele. Cada templo que dedicar completamente a Ele. Qualquer pessoa que deseje, qualquer um, mas precisa desejar, Senhor, eu quero. Né? Aquilo é bonito, mas é muito vazio. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Quer mesmo? Queremos mesmo? Entra na minha vida. Quer mesmo entrar na minha vida? O profeta diz que Deus quer dar o Espírito Santo, mas as pessoas não querem o Espírito Santo. Ele diz, as pessoas não querem o Espírito Santo porque o Espírito Santo vai fazer um arrastão na sua vida. Ele vai fazer uma faxina. Se você deixar Jesus entrar na sua casa, entra na minha vida, entra na minha casa, quebra, mexe com a minha estrutura. Mas que estrutura é essa? Estrutura torta, teimosa, teimoso. Estrutura torta do povo da mensagem no Brasil. Nós todos.
Porque é a estrutura do nosso eu. Eu posso, eu faço o que eu quero. Até determinados filhos falam assim: eu faço o que eu quero. Alguns mais teimosos: o senhor não me manda. Eu sou adulto, o senhor não me manda. O senhor não manda em mim. Amém. Eu não dependo de ti. Eu não moro na sua casa. O senhor não me ajuda com nada. O senhor não manda em mim. Oh, irmão, que filho mais desagradável. Ainda no leito do hospital, leito da morte, Salomão vai ali e pega o último conselho com seu velhinho papai, seu velho pai, o rei Davi. E Davi vai ali, puxa um pouquinho mais. Vem aqui. Eu não dou conta de falar direito, vem aqui. Baixa a cabeça. Quem sabe Davi pegou pelo cabelo assim, baixou Salomão e disse o último conselho. Olha aqui, irmão. O homem já era rei, já era poderoso, mas ele ouviu o conselho de seu pai. Joabe fez isso, isso e aquilo. Não permite que ele vá à sepultura inocente. O primeiro vacilo que seu irmão Adonias mate Joabe, mate Adonias. Seja homem. Seja homem. E vocês vão ver o que Salomão fez. Deu uma chance para cada um, mas ele não se tubiou. Matou seu irmão e matou o general. Agora, eu penso assim: não sejamos esses filhos. Um velho conselho de um pai é sempre bom, por mais velho que seja. É sempre bom. Uma velha mãe. Olha aqui. O templo não é este pequeno edifício aqui, gente. O templo não é Salt Lake City. O templo não é Tabernáculo Shalom. O templo não é de Roma. O templo não é de Goiânia, não é de Belém, não é de Chapecó, não é de Rio Preto, não é de canto nenhum, isso não é nada. O templo é você. O templo não é aquilo mais, somos nós. Nós somos templo de Deus. Lá eles tinham que entrar naquele lugar. Aí hoje não tem mais aquilo. O profeta diz: tudo depende de onde você está. Você é o templo de Deus. E nesse tempo você quer permanecer no átrio? Apenas? Você é o templo em que Deus quer habitar e se expressar através dele. Ele quer habitar neste templo. Olha que coisa maravilhosa. Criança que não é só para adulto, não. Deus quer habitar em você. Felipe, João, Isabel, Giovânia, Anson, irmão. Deus quer habitar em nós, mas não nessa casca que eu estou, da maneira que eu estou, da maneira que eu estou me vestindo, ou falando, ou vendo, ou ouvindo. Não dessa forma. Expressar através dele, para que todas as nações possam reconhecê-lo. Eu lembrei de uma pessoa agora que pediu oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu intercedo por aquela pessoa que pediu oração em favor de sua família, problema conjugal. Que a sua mão de misericórdia seja com ele, ó Pai.
e que ele possa atender ao meu convite de estar aqui nessa igreja e que ele venha testemunhar da bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Para que todas as nações possam conhecê-lo. Olha, é isso aqui, ó. Em outras mensagens, o profeta fala assim, ó. Eles vão dizer assim, vão àquela igreja. Conheçam os irmãos que são herdeiros, são isso, são reverentes, são assim. Eles vão anelar de entrar por essas portas. A gente fica tão reprovável, porque nós precisamos falar, nós precisamos expressar Cristo, mas como expressar tão cheio de nós mesmos? Né? Como expressar tão cheio de nós? Vocês são imagens vivas de Deus, através das quais Deus deseja trabalhar. Aí eu vejo assim, tantos obreiros trabalhando, brigões, tantos evangelistas brigões, tantos pastores brigões, semeadores de flores, não, semeadores de ódio. Olha, se eu for ter que esperar um avivamento sair para varrer o Brasil, irmão, não vai acontecer isso não. Avivamento é individual. É individual, põe na cabeça. É individual. Dá dó de irmãos viajar ao Brasil, vai tentar achar uma mudança de vida, não encontra. Aí eu vou lá porque o pastor fulano vai estar lá. Agora eu vou para outro lugar porque o pastor ciclano vai estar lá. Ora, aquele irmão, o profeta diz que ele andou os Estados Unidos inteiro. Ele foi onde Oral Roberts estava pregando e quis: eu preciso receber o Espírito Santo. Em outra palavra, eu quero avivamento na minha vida. E eles cataram: você quer? Então vem aqui. Colocaram lá no quartinho e oraram, sapatearam, pularam. E ele saiu de lá. Eu não tenho ainda. Oral Roberts não serviu. Vou para Billy Graham. Foi lá e fizeram, sapatearam. Não serviu. Agora eu vou para o Tel Robertson. Vou para Oral Roberts. Sobrou o último bolachinho do pacote, William Branham. Aí quando chegou lá, ele estava querendo um espetáculo. Ele estava querendo um espetáculo. Quando chegou lá, como o Branham contou, eu falei: não, você não precisava fazer isso. Você não precisava para lá, para cá, para lá, para cá. É disso que eu creio, irmão. É bom por causa de companheirismo. Mas não é porque você vai ter uma vida mudada lá, não. Você pode ter uma vida mudada em seu quarto, em sua casa. Pai, mãe, criança, pegando a mão, vamos orar, vamos consertar, vamos jogar o que desagrada a Deus. Morando disse assim: olha, você deu carro para o obreiro, deu dinheiro, muito dinheiro, ele era muito rico. E quando a esposa dele se converteu, ele começou a bancar as campanhas dos pastores, da igreja e tal. Pastor, é para a igreja? Vai. O pastor precisa disso aqui, a igreja precisa disso aqui, vai. Mas quando ele teve o seu primeiro encontro, foi tão simples, que ele já tinha recebido o Espírito Santo. E o profeta diz: você já tem, irmão, aquele tempo lá, você recebeu, e você não sabe ainda. Não precisou de grandes pregadores, precisou de uma conversão, de uma obediência. Sim, por isso que esse profeta Samuel disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. É isso que o povo precisa ser ensinado. Obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta jejuar e continuar o mesmo. Não adianta. Não adianta
ofertar, dizimar, e continuar o mesmo. Não adianta pessoa cruzar o país, vigília, e isso e aquilo, e não tiver mudança. Não adianta ler toda a Bíblia e citar a escritura de cor salteado e não tiver obediência. Nós podemos pegar a irmã Hatmoser. Irmã Hatmoser, sem igreja, o pastor foi lá fazer uma visita para ela, sozinha lá, naquele cantinho, na sua mata, aquela irmã de cor, casinha simples. Mas vocês sabem o que aconteceu com ela. A irmã de cor parou o avião. Ela tinha tanta moral com Deus, criança. O filhinho dela estava doente, 17 anos, 18, morrendo, e gritava: eu estou em um abismo escuro. Está escuro, mamãe. Mas ela tinha moral com Deus, dobrou o joelho, porque ela sabia falar com Deus, ela tinha obediência. E Deus falou assim para ela, e ela falou para Deus assim, ó: eu sou com aquela mulher sunamita, mas cadê o teu profeta? Onde está teu Elias? E o profeta estava passando de avião, e Deus fez aquele avião dar um pane, deixar o profeta lá. O profeta vai na casa dela, e ela está ali, ó, tranquila, em paz. O filhinho morrendo. Olha como que é. Ela estava véu adentro, no santo do santo. Ela estava descansada. Ali estava descansada, porque ela sabia que Deus ia mandar o profeta para ela. E Deus mostrou o profeta, mostrou como que ele era, como que ele ia aparecer. E quando ela olha para trás e vê lá, pastor, o próprio profeta assustou. Vocês sabem da história. Mas o fato é que quando o profeta entra lá e fala: fale com Deus primeiro. Aquela mulher falou tão bem com Deus, falava tão bem com Deus. Aquele lugar era tão sagrado, era tão simples, mas tinha um dizer que eu não lembro agora. O pastor Giovanni vai lembrar o dizer que tinha ali. E era uma atmosfera tão maravilhosa. E aquela mulher sabia falar com Deus. Sabia. Ela tinha intimidade com Deus. E Mombrana orou, aquela jovem foi curada. E se falar da irmã Hatmoser, véu adentro, não vou poder entrar de novo. Mas quer que vocês entendam? Irmã Hatmoser? Irmã Hatmoser dá uma lavada nos crentes da mensagem, em todos nós, todo mundo. Porque ela tem, o que o profeta estava contando para ela era coisa nova. Irmã Hatmoser, olha o que aconteceu. Eu estava caçando, não tinha esquilo. E a voz veio para mim e disse: peça, diga, quanto você quer? Eu quero, creio que foi 5 ou 6 esquilos. E quer que apareça aqui? Atirei, matei, eu pensei: ó, eu tenho uma visão. E eu dificultei um pouquinho, então, vou dificultar, eu quero que o esquilo apareça aqui e suba ali em cima. E apareceu. Eu fui matando, e ela foi contando, sem contar, tirei, foi contando. E a irmã Hatmoser assim: eu creio, amém, é verdade. Não da boca para fora, entendeu? Talvez se o profeta dissesse para ela assim, ó, chegasse uma Hatmoser, a palavra do Senhor manda a irmã: joga fora aquele negócio aqui que lá tem desagradado a Deus. Está desagradando a Deus? Eu creio, irmão. Se fosse uma coisa diferente. A irmã Hatmoser, falei: pera lá, ia botar a casca aqui no fogo agora. Pera lá. O que está desagradando a Deus? Aí vocês sabem, crianças, o que aconteceu? Deus presenteou ela. A voz de Deus veio a ela, ao profeta, e disse: diga a ela o que ela quiser, agora vai acontecer. E aí ele se levanta e diz: irmã Hati, Deus manda dizer você: peça o que quiser. Porque a irmã creu, não duvidou. Peça o que quiser e vai acontecer. E ela: tão simples que eu peço. Ela era pobre. O Mombrana falou assim: peça $1 milhão, vai cair aqui agora para você. Ela: não, isso não, sou pobre, mas Deus tem me dado o que eu necessito. Mombrana: a sua irmã está na cadeira de roda.
peça a cura dela. Ela, não, ela já é salva. Já é salva, não precisa. Mas tinha criança, tinha creio que é 3 filhos, né? 3 filhos, dois filhos, isso. 2 filhos rebeldes. Veja bem. 2 filhos que gritavam com ela, que zombavam dela. E ainda por cima estava zombando o que o profeta estava falando, rindo. Então Deus presenteou ela. Ela disse: Mombrana, eu quero a salvação dos meus filhos. Oh, glória a Deus. Você vê o que é ter moral com Deus, o que é agradar a Deus, o que é ser obediente a Deus. E sabe o que aconteceu? Mombrana disse: não, eu lhes dou. Aquelas crianças, aqueles jovens veio chorando e foram salvos. Nunca se desviaram, foram salvos. Que moral! Se vocês crianças for obedientes ao pai natural, ser obediente. Ah, filho, dá para você ajudar a limpar o carro? Vou. Ah, filha, dá para você limpar essa louça? Ah, pera, mãe, já parei aqui, já estou indo lá. Olha, uma hora você vai falar assim: papai, mamãe, eu precisava de um brinquedo, de uma sandália nova e tal. Eu tenho certeza que um pai e uma mãe falam assim: não, merece. Vou dizer para vocês, meu filho está aqui não. Mas esse menino é tão bom para mim, que eu não tenho coragem de negar nada para ele. Às vezes eu não sou bom pai para ele, mas é um menino que eu tenho tanto orgulho dele. Se ele pedir algo, eu faço, por causa ele é bom demais. Agora, se nós formos bom para Deus, se você for bom para Deus, se você for obediente a Deus, se você não for teimoso para Deus, o que você pedir, eu tenho certeza, Deus dará a você. Deus dará a você, Felipe. Você pedir para Deus, você falar: Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser melhor filho para você. Você é bom para mim, mas seja melhor para Deus. Vocês são bons para os seus pais, mas vocês têm que ser melhor para Deus. Nós temos que ser melhor para Deus, mais que o nosso pai natural, mais que a sua mãe natural. Vocês dedicam para sua mãe, eu sei que vocês dedicam para o seu pai, eu sei, mas para Deus você tem que dar o melhor. Senhor, tu que me criaste. Deus pensou em você, João. Deus pensou em você, Isabel, Felipe, Lucas, Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Ele pensou, Ele formou você ali, ó. Ele vai ser assim, Ele vai ser desse jeito. Vem a existência, no tempo certo você vê a existência. Oh Deus, Ele nos criou. Ele nos criou. Ele é nosso Deus criador dos céus e da terra. Ele nos criou. Precisa fazer mais algo para nós. Eles nos mantêm aqui vivo. Eu não posso ser mal agradecido a Ele. E olha que eu não vou nem falar do plano salvífico dele. Ele deixou nós livre-arbítrio, veio, desceu aqui na terra, fez um corpo chamado Jesus, habitou naquele corpo, ele se desvelou para nós, ele tirou a sua roupagem de Deus, ele tirou aquela roupagem majestosa, deixou de lado, né? E desceu com pele humana, e ainda pagou o preço nosso. Está entendendo? Pagou o nosso preço. Se nós olhar para todas essas coisas, sei que não tem tempo, mas nós sermos mais agradecidos, mais dedicados a Deus. Senhor, eu preciso dedicar mais. Eu preciso. Eu sei que talvez, não estou dizendo que tem aqui, mas eu sei que um filho mal agradecido deve doer muito para um pai. Se tem filhos e filhas aqui, liga para o seu pai, dá um oi, dá um bom dia, faça alguma coisa. E seu pai vai pensar: lembrou de mim. Dá um oi, não fica um dia, 2 sem falar, manda alguma coisa, fala. Se eu pudesse ter um pai, não estou me dando de vítima não, mas se eu pudesse ter uma mãe, fica sem falar, dá um oi, dá um passar no cabelo: ô pai, diga, né, eu te amo, diga isso.
Vamos encerrar aqui. Toca um fundo, irmão. Só vou ter mais de ler um versículo, um parágrafo. Como Salomão fez com o que Moisés fez. Moisés fez o que Deus fez. E Deus sempre respeitou isso. E se voltarmos à dedicação original e abrirmos nossos corações e nos esvaziarmos, Deus em dedicação, como lhe entregamos, encherá nosso templo com sua glória do Shekinah. Então, o Deus vivo se moverá em uma igreja viva. Oh, glória a Deus! Entre o povo vivo e difundirá a sua glória. Então, juntos, algum dia, sendo um nessa direção e o outro nessa direção, e um em uma parte do país, ela se reunirá para compor a noiva. É isso aqui, meu irmão. É meia dúzia aqui, é 10 lá em Belém, é 20 lá em Campinas, é 10 em Goiânia, é um nesse pensamento aqui, é outro nessa direção, outra direção, se reunirá. Toda parte do país se reunirá para compor a noiva. E seremos arrebatados para encontrá-los. Aleluias. Agora, essa igreja amável, esse edifício em que as pessoas com seus sinais de vida, com seu amor por Cristo, os adoradores dedicarão hoje este local de adoração, para que as pessoas possam vir a adorar. Agora, a minha sincera oração é que cada adorador que estava lá fazendo uma mensagem de dedicação ao templo novo, a minha sincera oração é que cada adorador dedique seu próprio templo. Você é o templo, seu próprio templo para adorar no templo que está sendo dedicado à adoração. Essa é a verdadeira dedicação. É você um templo, dentro desse templo aqui, ó. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus, papai. Oh, papai. Como o teu profeta dizia. Oh, Pai. O Senhor é nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso provedor, nossa alegria. O Senhor é a nossa saúde. O Senhor cuida de nós todo dia. E quando nós estamos deitados, dormindo, o Senhor está a nos observar. Pai, perdoa minhas fraquezas, Pai. Eu não tenho sido um bom filho. Eu não tenho conversado muito contigo, Pai. Eu não tenho tido muita intimidade. Mas eu prometo, Pai, que serei um bom menino. Cada irmão aqui, cada irmão promete que vai ser melhor. É claro, Senhor, nós prometemos. Eu tenho certeza que se nós falharmos mais uma vez, Senhor, o Senhor segurará a nossa mão firme. O Senhor não deixará nós nos cair no chão. O Senhor nos levantará novamente, que nem uma mãe segura a mão de um bebê começando a andar. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Claro, Pai, nós te amamos. Nós amamos o Senhor pelo que Tu és. O Senhor não precisa dar nem um centavo para nós, nem uma bicicleta para nós. Nenhum filho gostaria de ter um presente do pai e o pai longe. Todo filho prefere o pai juntinho. Senhor, nós queremos o Senhor pertinho de nós, dentro de nós. Oh Deus, obrigado, Pai.
Obrigado por essa mensagem, véu adentro. Que através da leitura dessa mensagem, nós possamos ser abençoadíssimos, libertos dos nossos erros, libertos das nossas fraquezas. Nós te agradecemos, Pai amado. E cada irmão, cada irmã, seja abençoado. Irmã Angelita, irmão Clóvis, seja abençoado. Irmã Cristina, seja abençoada. Irmão Juninho, a irmã Lisandra, seja abençoada. Sejam libertos. Todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa, Senhor. Não somos melhores que ninguém. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus. Ainda de pé, gostaria que nós cantássemos um louvor antes de sairmos, 442, e nós ficamos observando a linha que Deus tomou nessa noite aqui. Eu creio que você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você foi sensível ao que Deus tratou comigo como pai e também como filho, falando no natural. O pastor, ele começou a pregação dele falando sobre filhos, sobre pai, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar o pai. E ele entrou no assunto e terminou a pregação falando da importância daquela mãe que tinha intimidade com Deus e achou salvação. O filho que estava morrendo, e a outra achou salvação para os dois filhos rebeldes. Eu creio que esse mesmo Deus está aqui. E você, pai, você, mãe, você pode fazer isso nessa noite. Mas antes vamos cantar. Pai, há quanto tempo estás? Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim, Pai. Eu sei que a vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse que uma vez te louvaria assim, em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia, junto a ti quero me refazer. O que é melhor tu dá, e mesmo assim
tão ansioso sempre estou, Pai. Toda esta vida vai pedir, pedir, e nada tem a ti, Senhor. Lembro-me uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdias tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti. Quero me refazer. Pastor, permita-me, pastor. Você não quer trazer o teu filho aqui no altar? Pegue na mão do teu filho, da tua filha. Traga aqui ao altar. Irmã Suziane, permaneça no fundo. Você, pai. Irmã Joelle, irmão Anderson, irmão Lucas, irmã Dani, venham aqui. Fica aqui com o pastor Creve. Já que os pais de vocês não estão aqui, ele representa esse pai. Esse pai. Se aproxime aqui, pastor. Se aproxime, irmão. Vocês três, se aproxime dele. Mais próximo aqui. Aqui, irmão Lucas. Chega do lado do pastor aqui. Isso. Segure na mão do seu irmão. Segure na mão. Senhor Deus, o Senhor nos visitou nessa noite. O Senhor veio nos despertar. Nos despertar como pai, como mãe. Talvez não estamos cuidando como devemos cuidar de nossos filhos. Como o teu profeta disse a Billy Paul: Billy Paul, você espancou o anjo desta criança quando você agrediu ela com esta bofetada em seu rosto. Será que como pai não tenho agredido o anjo do meu filho, da minha filha? Será que como filho eu não tenho aqui durante esses dias reduzido meus dias de vida? Porque a tua palavra diz que nós queremos ter mais dias de vida aqui na terra. Devemos honrar pai e mãe. Às vezes porque parece que já estamos velhos, não respeitamos mais os cabelos brancos do papai e da mamãe, que passaram horas e horas cuidando de você, cuidando de mim.
sacrificaram muito como pai, sacrificaram muito como mãe, e talvez como filho não valorizo. Se eu não consigo valorizar o meu pai e a minha mãe que vejo, se não consigo respeitar meu pai e minha mãe que vejo, que estou com eles, que abraço, como irei respeitar a Deus? Como irei honrar a Deus? Senhor Jesus, ajuda-nos nessa noite. Eu sei que o Senhor está nos ajudando. O Senhor usou o teu servo, que trouxe essa mensagem para despertamento a mim que sou pai. Eu vou lutar mais pelos meus filhos. Eu não vou perder. Satanás, tu não vai tirar meus filhos. Amém, Jesus. Não! E você, mãe que nos assiste, você, pai que nos assiste, entre no campo de batalha pelo teu filho. Diz o profeta desta era: vá pela autoridade da palavra, vá pela autoridade do nome de Jesus e diga a Satanás, ordene a Satanás: tire a mão do meu filho, tire a mão da minha filha. Você fez ela se envolver com o homem errado, você fez ele se envolver com a mulher errada, tirou ela dos caminhos do Senhor. Mas nós ordenamos a Satanás: tire a mão do meu filho, tire a mão da minha filha. Deus nos dê equilíbrio. Vivemos nos dias tão difíceis, não temos mais paciência. A tua palavra diz que estaríamos vivendo os dias maus, de filhos desobedientes a pai e mães rebeldes. Nos dê equilíbrio. Dê equilíbrio a este pai, dê equilíbrio a esta mãe. Que este filho volte ao seu juízo, que ele entenda que a única forma de ser abençoado é através do seu pai, da sua mãe. Se a mãe não disser Deus abençoe, tu não vai ser abençoada. Peça perdão para a sua mãe, peça perdão ao seu pai, peça perdão ao teu filho, à tua filha. E depois que pedimos perdão uns aos outros, que possamos agora olhar para o Calvário e adentrarmos perante o Santo, o Santíssimo, e pedir perdão a Deus pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, pelas nossas limitações, tantas coisas que prometemos, tantas coisas que dissemos que não iríamos mais fazer, mas quando nos encontramos fazendo novamente aquilo. Pai, perdoa. Que eu possa ser um melhor pai, que eu possa ser uma melhor mãe, que eu possa ser um melhor irmão, que eu possa ser um melhor filho, que eu possa ser um melhor pastor, que eu possa ser um melhor cristão. Oh Senhor, nós entramos em desespero nesta noite, porque nos encontramos despidos. Fomos encontrados despidos nessa noite. Todos falhamos, mas aqui viemos perante a tua presença para te dizer: Senhor, o Senhor nos dá mais uma oportunidade. O Senhor deu mais uma oportunidade aos irmãos de José. O Senhor dá mais uma oportunidade para mim. O Senhor deu mais uma oportunidade para Sansão. O Senhor dá mais uma oportunidade para mim. Deus, transforma a minha vida. Transforma a vida deste homem, desta mulher. Que eu possa me levantar, que eu possa dizer: me levantarei e irei ter com meu pai. Deus, abençoe teu servo, pastor Creve. O Senhor vê que teu servo tem se dedicado, tem se esforçado, e quando ele olha para essa audiência e não vê os irmãos aqui dentro, isso machuca. Porque como pastor há uma necessidade de ver as ovelhas. Se ele naturalmente se sente assim, quanto mais o Senhor. Pois os teus olhos estão passando sobre a terra, buscando os verdadeiros adoradores. E hoje é noite de um adorador está na casa de Deus, te louvando. Deus, revela isso a mim, que eu possa ter revelação da importância de estar na tua casa.
Revela a mim, Senhor Deus. Tira essa escama dos meus olhos, para que eu possa, Senhor, prosseguir caminhando, não só andando, mas vivendo pela fé. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite de culto, pelos irmãos que nos acompanham nessa noite. Abençoe teus servos, tuas servas. A cada pai que entrou em desespero nessa noite, a cada mãe que entrou em desespero nessa noite, a cada... Ele vai remover essa maldição nessa noite. Este pai vai remover essa maldição que ele colocou sobre a filha, sobre o filho. Talvez ele nem lembra quando ele deu aquela palavra, mas o pai tem uma palavra, a mãe tem uma palavra. Retire isto esta noite. Retire esta maldição deste filho, desta filha. Deus, muito obrigado, Pai. Nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê uma noite de sono tranquilo, uma semana abençoada. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar.